Muito boa tarde, boa noite, boa sexta-feira. Estamos começando mais uma live da Sunflower aqui com você. Eu e o Dr. Carlito, como sempre, toda semana trazendo um tema interessante para você. O nosso tema de hoje é... Nosso tema hoje é suas metas e objetivos para 2025. Você já pensou nisso? Então, com todo prazer, vou chamar o Dr. Carlito para participar dessa live. Boa noite, Agnaldo! Que saudades! Boa noite! Vamos lá, que eu estou chamando o Dr. Carlito. Boa noite, Verônica! Só estamos esperando o Dr. Carlito entrar para participar dessa live, que vai ser um tema muito, muito interessante, que é os objetivos e as metas para 2025. Pegue seu papel. Bem, porque é muito importante a gente fazer uma lista daquilo que a gente quer alcançar em 2025. Então, fica muito melhor. Muito bem. Doutor Carlito, boa noite. Olá, está funcionando as duas câmeras? Estão funcionando. Que bom, fico muito contente com isso. Fico muito contente com isso. Doutor Carlito, nosso tema de hoje, metas e objetivos para 2025. Pois é, já vou falar sobre isso, só preciso de um minuto. Então, enquanto ele vai pegar um minuto, eu vou avisar para você que a Sunflower já está funcionando. Primeira clínica online com psicomotricidade, psicopedagogia e psicomotricidade, toda online aqui na Suíça e aí em Lisboa, em Portugal. Então, doutor Carlito, passou bem a semana? Sim. Semana importante, né? Fim de ano, as pessoas fazem vários projetos, alguns querem só comer mais as ceias, outros querem beber mais, outros querem refletir. Outros querem. Eu estou falando dos pacientes de uma forma geral, que eu ouvi essa semana, né? Muitas coisas. E uma coisa é certa: ou quem está buscando comer mais, beber mais no final do ano, está meio que exercendo o direito de despedida desse ano, né? Que passou e aconteceram várias coisas boas, ruins, e a pessoa está ali no seu momento, no momento de dizer assim, adeus, ano velho, e provavelmente feliz ano novo. E outras pessoas já começaram a estabelecer metas, começaram a estabelecer lista de desejos, do que querem fazer, do que desejam para 2025, né? E pronto, é sobre isso que nós vamos falar hoje, com o tema da live sendo... Doutora Nelly, hoje eu estou com câmera ao vivo, hoje eu posso passar. Uhum. É metas e objetivos para 2025. Mas existe uma frase muito importante que o Dr. Carlito sempre repete várias vezes, em muitas lives a gente já falou sobre isso. Dr. Carlito, a frase que eu acho muito interessante. Sim, a frase é senso comum, são frases que a gente escuta desde o tempo das nossas avós e dos nossos avós enfim, desde muito tempo, que existe várias formas de falar, mas o sentido é o mesmo, que é o navio que parte do cais ou do porto sem destino nenhum partiu. Ele vai ter que ficar satisfeito onde quer que ele chegue, quando ele chegar em algum lugar. Porque ele não previu nada, ele não programou nada, ele só partiu, só zarpou. E quando ele chegar em algum lugar, ele vai ter que aceitar aquilo, porque
foi onde os mares levaram esse navio, né? E essa conversa não é sobre navios. Então, essa conversa é sobre o quê, doutor Carlito? Se não é As sobre... nossas vidas. É sobre, As nossas vidas. é sobre encontrar os seus objetivos. Então, lápis e papel na mão, e eu vou ajudado pela psicomotricidade, que a psicomotricidade, para quem não sabe, ela trabalha muito com crianças e com adultos e com idosos, a gente fazendo uma lista. E essas listas, elas servem muito bem para você se orientar. Então, primeira coisa, um lápis, um papel na mão, e não vamos ser mais navios a partir de agora. A partir de agora, vamos ser orientados pela psicomotricidade a fazer a lista. Tem aqui também. Caneta, doutor Carlos, muito. Ah, sim, eu tenho Não, caneta, eu tenho lápis também. não É serve só caneta. para mostrar. Precisa lápis e papel, e eu vou explicar por quê. Porque o papel é natural. O lápis é também, né? É natural. E aí o que acontece? O lápis é mineral, então, por causa do grafite. Então, por isso, os cabalistas sempre usam o papel e o lápis na mão. Então, nós vamos aprender, através da psicomotricidade, a fazer. De preferência, se puder, um papel de seda transparente. Se não tiver, simplesmente uma folha de sulfite. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer como que eu faço com as crianças quando elas têm que fazer as suas programações mentais, doutor Carlito. E daí o senhor vai parando e vai dando a sua opinião, porque eu acho que é muito válida, principalmente o lado psicológico. Então, eu vou pegar uma folha de papel, tá? Ok. Uma folha em branco. Nós vamos dobrar essa folha ao meio. Então, dobre sua folha ao meio, de forma que ela seja realmente ponta com ponta. Vou ter um pouquinho de dificuldade aqui, que eu não estou usando uma mesa, então eu vou fazer no ar. Então, dobre sua folha ao meio. Tá? Se for folha de papel de seda, é melhor ainda. Como criança pequena, você não consegue, por causa da habilidade da motora fina, fica muito mais difícil. Eu só preciso pegar, então, a Tá bom. folha em branco. A gente espera, a gente espera. Enquanto isso, eu vou Tá. falar que todas essas habilidades que eu estou falando com vocês, tudo isso tem um fundo de estudo, um fundo científico. Então, assim, são muitos estudos. Por que que eu faço isso com crianças pequenas? Com crianças pequenas na escola, elas conseguem se orientar melhor. Então, elas conseguindo aprender essas técnicas de orientação, porque, na verdade, isso são como técnicas, né? Começa a utilizar. Essas técnicas são depois um modo que você pode usar a vida toda. Você vai usar para a vida toda a forma de dobradura, o efeito, resultado de localização para uma criança é muito maior. Então, com adultos, por exemplo, que têm de organização, você pode usar de várias formas. Eu estou fazendo uma simples tarefa de psicomotricidade. Tá pronto, doutor? Muito bem. Dobra, então, ao meio. Ponta com ponta, lápis na mão e ponta com ponta. Né? Não vale de outra forma. Eu não tinha entendido a coisa do papel e Ah, da caneta, por isso que eu tinha um papel. é muito simples. Se a gente fizer num caderno normal, não vai ter o mesmo valor. E a ideia é você sempre, de vez em quando, conseguir abrir esse papel e novamente reler aquilo que você conseguiu. E depois você vê o que você alcançou no final do ano. Então, novamente, olha, dobrei na metade, vou dobrar novamente esse papel. Mais uma vez. Duas Então, ele já dobras.
No Já meio e no meio. dobras meio e meio, então ele já tem 4 pedaços, né? 4 pedacinhos. Vou dobrar mais uma vez. Agora, 4, ele já vai ter mais pedacinhos. O máximo Eu quantidade de dobras de um papel são 7. não, mas aqui eu dobraria aqui mais uma vez. Se fosse uma criança pequena, eu pararia aqui. Uma criança até talvez 10 anos, eu pararia aqui. Por quê? Porque a criança vai poder escrever melhor. Mas como nós somos adultos, então eu vou dobrar mais uma vez aqui. Na verdade, eu dobrei 4 vezes, foram reparar, né? A primeira, meio, depois segunda, terceira, quarta. Então, agora, querem dobrar mais uma vez? Também pode. Eu vou parar aqui porque é o meu papel. Meu papel tá bom deste tamanho. Agora eu vou abrir ele inteirinho. E nós vamos contar que ele tem exatamente 16 quadradinhos. Tá? Então, são 4, 8, 12, 16. 16 quadradinhos. Tem 16 aqui também. Tem 16. Quer dizer, Ah, tem então tá bom. Então, 15. Tem um número ímpar aqui. Como é que deu isso? você conseguiu. Tá brincando. Mas aí, eu posso escrever nesta posição, na horizontal, quanto escrever na diagonal. Aí, agora, o mais importante é o numerar. Por quê? Numerar vai fazer ordem. Na minha cabeça, Anneli Falcato, eu gosto mais de numerar assim, nesta posição. Na sua cabeça, pode ser outra posição. Pode ser que você gosta mais de visualizar assim. Eu visualizo melhor assim. Então, eu vou numerar. Você pode pôr quantos objetivos você quiser. Eu gosto de pôr essa quantidade de objetivos. E sempre eu vou enumerar o quê? Cada cada quadradinho? quadradinho eu vou numerar. Então, eu vou marcar Em como eu qualquer ordem? Tipo, 1, 2, 3, ao sempre ordem. lado? Sempre ordem. 1, 2, 3, 4. Depois vai embaixo. 5, 6, 7, 8. Eu gosto da posição, mas pode ser que o senhor goste deitado os números e voltando para cima. Ok. A orientação espacial é o mais importante. É o senhor que vai pegar depois e ler, porque são seus objetivos. Este papel pertence ao senhor e não a mim. Então, é o seu objetivo. Como o olho funciona melhor? O meu olho funciona melhor indo da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda e nem de cima para baixo. Como o seu olho funciona melhor? Eu gosto, eu leio assim. Mas se fosse um japonês ou um chinês, provavelmente começaria deste lado para este lado. Então, é uma questão de orientação espacial mesmo. Tá bem. Do cérebro. Doutor Carlito, quer que eu pare um minuto para o senhor complementar? Me fale. Não, eu estou fazendo o papel também, quando eu pergunto 2, 3 vezes, o papel do telespectador, da pessoa que vai assistir depois. Quem não sabe, a live é muito vista depois, mais de 100 pessoas sempre. E aí, essas 100 pessoas que apanharem a live depois, que não tiver mais ao vivo, que não ter tempo de perguntar aqui como é que faz direito, para entender. Por isso que eu estou perguntando 2, 3 vezes. Dobra mais, não dobra? Coloca como número? Para ficar bem claro para quem vê depois a live. Exatamente. Posso começar? A numerar então, pode. Então, escrevi o número 1 aqui. E agora eu vou colocar 2, 3, 4. Eu vou fazer só até o 4 para depois a gente dar continuidade da live e a orientação espacial. Todas os nossos objetivos, nós vamos escrever de forma neurolinguística. Para quem não sabe, também fiz um pouco de neurolinguística aqui na Suíça. Eu tive 1 ano de curso de neurolinguística e a neurolinguística também ensina isso. Você já fala que você conseguiu aquilo no presente.
não fala no passado nem no futuro, é no presente. Então você vai escrever, por exemplo, assim: eu tenho um apartamento maravilhoso em Lisboa, em frente o Tejo. Tejo, tá lá? O Então, Rio, o que eu tenho. então, assim, eu já vou colocar as afirmações no presente. Por quê? Porque o cérebro humano vai melhor isso. Então, por exemplo, é um dos meus desejos para 2025. Então, eu vou colocar exatamente aquilo que eu quero. E detalhar ao máximo. Por quê? Porque o cérebro humano, pela plasticidade cerebral, ele consegue aceitar melhor aquilo. Doutor Carlito, agora com o senhor. Enquanto eu escrevo, enquanto eu numero, senhor, por favor, fale um pouco sobre a plasticidade cerebral e por que eu devo escrever as coisas no presente, não no futuro. Deixa eu terminar de escrever o que eu estou escrevendo aqui. Tá Tomara que ninguém escute. Eu tenho falar. uma Lamborghini preta. Os planejamentos. Não, é porque entrou uma moça agora, a Aline, então eu estou falando. Okay. A gente está fazendo uma live sobre os planejamentos e como você fazer esse seu plano para 2025. Pode falar, doutor Carlito. Não foi bom que ninguém ouviu, porque é o meu primeiro quadradinho aqui. Eu tinha escrito uma coisa, mas é segredo. Né? Tudo deve ser segredo, né? Eu tinha escrito aqui, mas eu falei baixinho, eu tenho uma Lamborghini na cor preta. Uau! Por exemplo. Bom. É uma brincadeira. Mas pronto. Plasticidade neural e funcionamento conglomerados de neurônios, né? O que é isso e como é que funciona? Os neurônios, eles vão causar mais sinapses, eles vão causar mais mãozinhas para agarrar uns aos outros, e essas mãozinhas são interessantes porque fazem o pensamento ficar mais acelerado, mais funcional, mais bem estruturado. Então, para se formar mais sinapses entre os neurônios, é necessário estimulá-los. Tá? Quem não sabia, está sabendo agora. Isso é uma mensagem clara do senso comum. A mensagem clara é o seguinte: tudo o que não se usa se perde. Tudo o que não se usa se perde. Um exemplo claro disso, típico, clássico, é um carro. Quem tiver o seu carro e ele ficar parado muito tempo, nem tanto tempo assim, por exemplo, ele ficar parado um mês, quando você entra nesse carro parado há um mês, parece que ele está completamente diferente, mais velho, mas o teto às vezes começa a ceder um pouco, coisas estranhas acontecem com o carro parado, diferente do carro que é utilizado todo santo dia. O carro pode ter milhares de anos, milhares não, mas muitos anos, mas é utilizado todo dia, como é o caso dos carros dos taxistas, aqui na Europa, né? Não no Brasil, que são carros mais novos, mas aqui na Europa tem carros realmente velhos fazendo o trabalho de táxi, mas eles estão, se você olhar para o carro, ele tem um aspecto mais vivo do que um carro muito mais novo de ano, que é abandonado na rua ou muito pouco utilizado, né? Então, essa analogia do carro é para falar do nosso cérebro também. Se você não utilizar o seu cérebro, deixar lá parado, estacionado como um carro na rua e deixar criar teia de aranha no cérebro, entre aspas, tudo aqui é analogia, tá? A gente não tem teia de aranha no cérebro, mas se você deixar, ele vai sim começar a, não vou dizer deteriorar, no termo correto, mas as sinapses vão começar a diminuir. Porque se ele não está sendo estimulado, ele deixa de querer ser melhor, de evoluir, de melhorar, né? Então, quando você estimula o seu cérebro, as sinapses são fortalecidas, são feitas mais sinapses, e uma coisa que não se sabia até pouco tempo atrás, novas células neuronais podem aparecer, podem nascer.
era acreditado que as células, as células neuronais, elas morriam e acabou os neurônios. Era queimado e acabou. Temos muitos neurônios, não precisa se preocupar. Ah, então quando eu tiver 60 anos vou ter queimado todos os meus neurônios. Provavelmente não, né? Mas também não se sabia que eles podem ser renovados. E há pouco tempo, menos de 20 anos, foi descoberto que sim, os neurônios podem ser renovados. Não é muito comum, não é como renovar a pele, que a gente tem a pele renovada a cada ciclo de tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, mas a pele é renovada. E o cérebro, ele também consegue se renovar um pouco e gerar novas células. Agora, essas células não corrigem áreas onde houveram acidentes vasculares cerebrais. Por exemplo, a gente falou na outra live, um AVC, quando ele afeta o cérebro em determinada região, aquela região realmente está, até no raio-x, vai estar escura. E aquela região não irão nascer novos neurônios ali, tá? Não confundam. Mas podem nascer neurônios novos para os que já foram gastados ou queimados, digamos assim. E não é o foco aqui da conversa. Isso é um fenômeno, não é muito comum, ainda está sendo estudado. O que é sabido, sim, é sobre a plasticidade neural, que é o que a doutora Annelise perguntou. Então, se você estimula o cérebro para determinado assunto, seja ele qual for, as sinapses são refeitas e melhoradas, os engates, na verdade não é assim, eles não se tocam e passam os neurotransmissores, né, ali de uma fenda sináptica, de um neurônio para o outro. Então, neurotransmissores passam ali, só que ele começa a ter várias dessas conexões ao redor dele próprio. Ele não faz essa mão tão forte, mas aumenta a quantidade de sinapses ao seu redor. E isso melhora muito o funcionamento cerebral, evita diversas doenças degenerativas a longo prazo. O estímulo cerebral também pode evitar ou fazer com que apareçam mais tarde os sintomas de uma doença de Alzheimer, por exemplo, né? Isso é sabido cientificamente. E, de uma forma geral, faz muito bem. Logo, quando eu pego um trabalho deste para fazer, como a doutora Annelise vai nos explicar mais profundamente daqui a pouco, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando o meu cérebro para que ele faça os arranjos necessários, as sinapses necessárias, para que eu atinja os meus objetivos, minhas metas e objetivos. E é isso que a gente vai fazer hoje. E a plasticidade neural é essa habilidade. Se o cérebro não estava tão ativo assim, não estava tão. Como é que eu vou dizer? As sinapses não estavam assim tão fortes, mas quando elas são estimuladas, elas voltam a ter muito mais força para falarem entre si. Esse é um exemplo de plasticidade neural, e esse exercício pode auxiliar nesse fortalecimento das sinapses. E fora dizer que é um exercício visual, motor e intelectual, porque temos que pensar. Então, novamente, para quem chegou agora, a Alexandra chegou agora, do Espaço Abraço também chegou agora, a Aline chegou agora. Então, nós pegamos uma folha de sulfite, dobramos em 4 vezes essa folha, fizemos 16 quadradinhos, numeramos os quadradinhos todos. E agora eu vou começar a explicar quais as palavrinhas que nós vamos usar para fazer os nossos listas de objetivos e metas. Então, eu comecei, você pode começar na ordem que você quiser. Eu comecei assim com eu tenho. Então, a primeira eu pus eu tenho. A segunda, eu recebo, eu agradeço e eu mereço. Então, por exemplo, ao invés da gente falar, eu tenho um carro, eu colocaria, eu mereço um carro novo. Eu colocaria assim, eu mereço um carro novo. Eu agradeço a minha família
eu agradeço a minha viagem, eu agradeço ao meu namorado, eu agradeço tudo que você quiser agradecer. Depois aqui, eu recebo, eu recebo um bom salário, eu recebo um ótimo feedback das pessoas, e eu tenho um apartamento, eu tenho uma nova empresa, eu tenho dinheiro no banco. Então, assim, todas as frases podem ser outros verbos. Os verbos você pode usar todos os verbos que você quiser. Porém, todos eles usando no presente, como se o universo já tivesse te dado isso. E por quê? Por causa da neurolinguística. E aí eu entro com a neurolinguística, que fala que se você faz pensamentos afirmativos, se você usa palavras afirmativas, tudo que tiver ao teu redor vai contribuir para chegar, doutor Carlito. Então, o seu aparelho, acho que é um celular, está apoiado em cima da mesa, Apoiado. estão tendo Desculpa. vários cortes na sua fala. Desculpa. Então, vou falar novamente. Onde que cortou? Que eu posso falar novamente. Vou mudar de... Por acaso, deu para ouvir e entender, mas houveram alguns cortes. Não precisa, dessa vez não precisa repetir, mas estão havendo cortes. Eu, particularmente, utilizo esse tripé aqui. Tem o celular sempre alteado, né? E fica alteado, mas se eu apoiar em cima da mesa, esses cortes acontecem realmente. Pronto, deu. Voltei. Melhor assim. Eu estava no... Vou de outra forma. Pronto, mas estou agora aqui. Pronto. Então, tudo que a neurolinguística fala é você usar palavras afirmativas. Então, quando a gente busca palavras afirmativas, fica muito mais fácil do cérebro da gente assimilar isso. E claro, devido à plasticidade cerebral, a gente começa a aceitar aquilo. Então, você tem um desafio muito grande de aceitar, então você começa a aceitar aquilo. E você, quando você aceita aquela situação, você aceita aquele merecimento, você aceita aquele recebimento, você aceita aquele agradecimento. Então, é uma forma de fazer com que você também entenda de que você é capaz, de que você vai... o universo vai fazer com que você chegue àquilo que você quer. Por exemplo, doutor Carlito. Eu vou fazer o papel da pessoa que chegou na live atrasado. Não. E perguntar de novo. No número 1, eu agradeço. Número 1, número 2. Mas você pode colocar na ordem que o senhor quiser. Eu coloquei, eu tenho no número 1. Eu tenho. Gente, desculpa, mas tá bom. Se colocar com agradeço, tá ótimo, não tem problema. A ordem dos fatores não altera o viaduto. Então, é assim, eu tenho, eu recebo, eu agradeço, eu mereço. Mas eu poderia colocar um outro verbo. Eu poderia usar, por exemplo, eu sou... Talvez eu mereço não seja tão bom, talvez, não sei. Porque usualmente vai para o futuro, né? Eu mereço, por exemplo, ser feliz. Sim, mas então, você não precisa, você pode colocar, eu mereço esse meu carro novo. Você pode. Okay. O grande problema é que a gente sempre usa no futuro mereço, mas se a gente colocar, eu mereço minha Lamborghini, como o senhor falou. Eu mereço a Lamborghini. Quem vai discutir com o senhor? O senhor já afirmou isso, que o senhor merece essa Lamborghini. Então, pronto. É teu merecimento. Não é merecimento de ninguém mais, só do senhor. Então, tudo que a gente fizer, a gente faça... Então, assim, por exemplo, eu amo minha casa com um jardim maravilhoso. Também é um verbo que está no presente e afirmando como se você já estivesse dentro dessa casa. Quanto mais detalhado for, melhor é. Isso também está na Cabala. Para quem não sabe, a Cabala judaica também fala desses pontos afirmativos na vida. Então,
É muito interessante se a gente depois e pega esse papel, que essa é a parte que eu vou explicar daqui a pouco. Depois você vai escrever tudo isso e no dia 30, até o dia 31, eu faço sempre assim, até o dia 31, guarda-se esse papel e durante o ano vai lá e dá uma aberturinha de vez em quando, para você poder lembrar o seu cérebro daquilo que você gostaria de receber, daquilo que você pensou. E quando você vai ver, muitas coisas você já conseguiu. É bastante interessante. Doutor Carlito. Voltando à Sim. história do navio que aceita qualquer coisa se ele não tiver objetivo, doutor Carlito. Pois é. Sobre isso do navio, e não é sobre navios, né? É sobre nossa vida. Vou dar um exemplo prático e depois entrar na visão da psicologia sobre o assunto. Um exemplo prático foi, eu estava no YouTube esses dias e tem uma moça jovem que ela vive num país bastante desenvolvido e ela disse que foi lá para fazer um mestrado, fez, atingiu essa meta, né? Realmente é uma meta alta e difícil, e ela atingiu. E só que é um país que fala alemão, fala a língua alemã. Atenção, não estou falando aqui qual país, porque alemão não é falado só na Alemanha, para quem não sabe. Mas é um país que fala alemão. E ela ficou lá durante o período do mestrado, que acabou sendo 3 anos. Não aprendeu alemão, porque achou que não queria usar. E agora, no final dos 3 anos, ela colocou no vídeo dela que ela está sem saber o que vai fazer da vida, porque quer ficar por lá, por esse país, mas não aprendeu alemão e não sabe mesmo qual é o próximo passo agora depois do mestrado, ou seja, não se preparou para isso. Para você ver como é interessante nós termos metas, planos e objetivos a curto, médio e longo prazo, né? E como um navio, as viagens de navio costumam ser longas mesmo. E o navio, como analogia, para dizer, você tem planos, pelo menos de curto prazo na sua vida hoje, entre os pacientes que fazem terapia na Sunflower, a maioria chega no processo terapêutico sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo específico. Mas, aos poucos, a gente vai trabalhando, nós vamos trabalhando essa situação e isso vai melhorando. Por quê? Aí eu posso falar o que a psicologia faz. Uma das funções da psicologia é ampliar os seus horizontes, seu ponto de vista, sua visão sobre a vida. E quando essa visão é ampliada, você pode tomar decisões mais assertivas. E essas decisões mais assertivas naturalmente vêm depois que você consegue enxergar a vida numa amplitude maior e começar a saber o que é que você quer mesmo chegar, onde você almeja chegar, quais suas metas e seus objetivos. Então, isso é treinado, sim, no processo terapêutico, não só, atenção, calma, mas eu estou com uma situação para resolver, vai ser resolvido também dentro do possível. Mas isso já é para o sujeito o sujeito jovem, adolescente, que vai terminar aí o processo de estudo, não sabe qual caminho vai seguir, ou pessoa adulta que teve aí um corte drástico na vida, seja ele por questões de separação, morte de alguém, ou mudança de país. A gente vê muito esse fenômeno aqui fora do Brasil. A maioria das pessoas reclamam pelo mesmo assunto, que é solidão, o corte com a família, o corte com os amigos. Então, esse barco, mesmo que às vezes ele saia com um objetivo, como a moça que foi para um país que fala alemão e foi fazer o mestrado, ela foi com foco, mas acabou o mestrado e agora realmente o barco dela está à deriva. Ela declarou isso no vídeo que eu vi.
E nós temos pelo menos essa meta de chegar ao mestrado, de concluir o mestrado, ou até isso é tão distante, é tão difícil para nós que nem isso a gente almeja nas nossas vidas. Essa é a reflexão. Uhum. Doutora Nelise, Uhum. aproveitando o exemplo, tem mais algum exemplo de algum outro paciente que você queira Eu trazer? acho que o maior exemplo... Ou de um vídeo, eu trouxe de um vídeo do YouTube. Uhum. O exemplo é, por exemplo, esse papelzinho que a gente está fazendo, ele não serve só para você planejar coisas a longo prazo, mas também a curto prazo. Então, por exemplo, nós vemos muito isso na psicomotricidade, pessoas que têm mania de guardar coisas. Guarda coisa, depois não consegue se organizar. Então, para essas pessoas que não conseguem se organizar, é a mesma coisa. Fazer uma ordem, pensar em ordem na cabeça é muito importante. Então, por isso, quando a gente fala de organização espacial, é muito importante, realmente. Uma criança com ADHS, TDAH, desculpa, em português chama TDAH, com TDAH, não consegue se organizar. Então, cerebralmente, esse pequeno papelzinho que eu dobrei, coloquei e vou escrever, vai funcionar muito bem. O senhor falou um verbo agora há pouco, o senhor falou... eu não me recordo mais agora. O senhor estava falando do exemplo, estava falando. Então, eu coloquei, eu tenho, eu recebo, eu agradeço, eu mereço, eu amo aquilo que eu faço, por exemplo. Se você quer continuar no seu serviço, eu amo aquilo que eu faço, o meu serviço é maravilhoso, o meu trabalho é muito bem valorizado. Então, todas os seus objetivos, coloque aquilo já no presente, como se você já tivesse conseguido. Porque isso vai fazer com que o seu cérebro assimile melhor. Então, como o Dr. Carlito acabou de falar, esse exemplo do YouTube, isso a gente vê também muitas vezes em adolescentes quando vão prestar o vestibular no Brasil, ou aqui na Suíça, os adolescentes que saem da escola primária e depois não sabem onde vão, o que vão fazer. Então, novamente, a mesma coisa. Ensinar a fazer objetivos, sejam eles de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Por quê? Porque aquilo que você consegue fazer rápido é muito mais fácil se você colocar isso no seu no presente. Então, por exemplo, uma coisa muito simples. Eu até ontem postei um vídeo, meu objetivo era... Então, eu coloquei, eu tenho que arrumar o meu armário. É um objetivo fácil, de curto prazo, e que eu posso fazer realmente, que é muito fácil de ser realizado. É somente o quê? Eu tirar, talvez, 3 horas do meu dia, 5 horas do meu dia, sentar na frente do armário e fazer. Vou fazer? Pretendo. Então, isso é uma das coisas que nós podemos ajudar qualquer outra pessoa a entender que esses objetivos podem ser realmente realizáveis. E tudo aquilo que você desejar é como se você programasse, é uma reprogramação mental que você faz, você consegue. Para quem entrou agora, Rodolfo e Agnes, vou falar novamente. Nós estamos fazendo a lista dos objetivos para 2025. Então, pegue uma folha de papel em branco, dobre ela. Nós dobramos 4 vezes, doutor Carlito, é isso? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Fizemos 16 quadradinhos, numeramos os quadradinhos e vamos escrever os nossos objetivos para 2025, junto com vocês, principalmente para vocês saberem que todos os objetivos são possíveis. Às vezes demoram um pouco mais, mas eles chegam e você consegue fazer isso com reprogramação mental. Doutor Carlito, reprogramação mental. Escrever vamos falar sobre juntos, não, né? Porque... escrever juntos não. Mas eu estou falando, dar o os objetivo é de primeiros cada um. verbos.
dar os primeiros verbos. E importante é escrever sempre os verbos no presente e eu tenho, e sempre na primeira pessoa, já como você já tivesse recebido aquilo. Doutor Carlito, reprogramação Só mental, pegando um fácil ou gancho, difícil? a programação mental é difícil. É Sendo bem difícil. honesto, é difícil, mas nada é impossível, principalmente quando você tem um profissional certo ao seu lado, né? Exatamente. Já começa por aí. Quando você tem apoio, auxílio, né? Quando você toma a decisão também, é o primeiro passo. Então, o sujeito, vamos colocar aqui, o sujeito que é viciado em álcool, por exemplo. Uhum. Ele acha realmente que aquilo está certo em algum momento, que seja por que for, porque perdeu um parente querido, porque perdeu a família inteira, alguma coisa aconteceu para aquele sujeito achar que a única forma dele se atualizar seria através do álcool. E acabou indo no caminho do álcool. E o cérebro está programado para acreditar que aquilo está correto e ele pode fazer à vontade. Se for necessário fazer uma reprogramação mental de uma pessoa que tem um vício em álcool, por exemplo, é difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque aquele consumo de álcool se tornou um hábito. E os hábitos são muito difíceis de serem quebrados, mas são possíveis. Qual o primeiro passo, por exemplo, do sujeito viciado em álcool? Primeiro passo é ele entender que aquilo está fazendo mal na vida dele, se estiver, é claro, e decidir que quer mudar aquilo na vida dele. Então, é tomar a decisão. Segundo, procurar auxílio da família, dos amigos, se houver ainda algum amigo próximo, de um profissional, um psicólogo, por exemplo, com auxílio da família, ou até, claro, de um internamento numa clínica de recuperação, com auxílio do psicólogo também lá. E aí vai entrar a briga dificílima, que é a reprogramação mental desse sujeito, que é quebrar o hábito do álcool e mostrar para ele que ele pode ter muito mais nessa vida, ter vida e vida em abundância. Então, como é que vai ser feito isso? Porque vai chegar um determinado horário do dia, o hábito de consumir aquele álcool vai vir à tona, né? Tem também a dependência química do corpo. O corpo já acostumou. Como é que a gente quebra isso? Com muito trabalho e esforço e decisão e determinação da pessoa que quer mudar. Por que eu foco sempre nisso, de que o sujeito tem que querer? Porque ninguém força ninguém a mudar. É basicamente impossível, né? Você querer forçar o sujeito à mudança e principalmente a reprogramação mental que foi citado pela doutora Annelise. Reprogramação mental, ela acontece, pode acontecer em qualquer idade, com qualquer pessoa, mas o desejo tem que ser emanar da pessoa, tem que ser forte o suficiente para quebrar o hábito ou o vício que já está ali instalado, né? E quem gosta, aí eu fui extremo, fui para a dependência do álcool. Mas agora coisas do dia a dia. As pessoas que são viciadas em reclamar. Reclamam de tudo. Tudo. O que é bom, o que é ruim, o que acontece, se for bom, se for ruim. Reclamam de tudo. Pessoas viciadas na tristeza. Tem pessoas que, não sei porquê, acostumaram com a tristeza e querem ficar com aquele sentimento e não querem largar. Então, para largar, o primeiro passo é ter uma vontade grande dentro de si, de largar e depois buscar auxílio, como eu falei. Mas pessoas viciadas em tristeza. Pessoas viciadas em coisas que supostamente são boas também. Pessoas viciadas em esporte. É bom fazer esporte, mas tudo demais pode fazer mal. Pode haver rompimentos de ligamentos, pode haver desgaste ósseo, pode haver
uma separação do músculo no osso, um encurtamento muscular, que é o que acontece. Podem haver, então, tudo demais pode fazer mal. E seja lá o que estiver fazendo mal para a pessoa, o ideal é que ela perceba primeiro para iniciar o processo de reprogramação mental. É isso. Então, por isso que a primeira resposta é possível? É. É difícil? Também é. Mas consegue se fazer todos os dias. Todos os dias, nos 4 cantos do mundo, de milhares de pessoas conseguem sair da sua situação atual, fazer um processo de reprogramação mental e serem pessoas novas, com vidas muito melhores e em abundância para si próprias. E para suas famílias também, para seus entes queridos. Exatamente. E o mais importante é que a Sunflower está aí para te ajudar nisso. Sunflower ajuda você a fazer a reprogramação mental. E de maneira muito tranquila, porque você pode fazer ou com o Dr. Carlito ou comigo, fazendo o quê? Ou através da psicomotricidade ou através da psicologia. E por isso a gente está no live. A Sunflower é a clínica que é 100% online. E ela já está, o site já está online, você vai lá, você coloca o seu horário, escolhe o seu horário e já está conectado com um de nós ou um dos nossos outros atendentes. Também, como eu estava falando, Dr. Carlito, sobre a reprogramação mental, que ela não é uma tarefa fácil, mas possível de ser feita. Essa reprogramação mental exige também disciplina. E disciplina não adianta se a gente, por exemplo, nós vamos fazer um planejamento agora, e a gente, por exemplo, escrever assim, vou fazer já não serve. Vamos pensar um verbo bom. Realizo a minha prova de alemão. Tá bom, tudo bem. Realizo, ou então... realizo a minha prova de alemão, tá bom? Aqui, como se fosse para colocar no papel, né? Para colocar no papel. Então, a pessoa que escreva assim, tenho 50 quilos. Quem quiser ter 50 quilos, ou 60. Tenho 60 quilos no presente. Mas, por exemplo, coloque, né? Tenho 50 quilos. Ou, por exemplo, uma prova. Eu faço minha prova de alemão, por exemplo. Aí tá, tudo bem. Então a pessoa, assim, eu tenho meu diploma de alemão. Como o senhor estava falando da história da pessoa que ficou 3 anos lá e não fez a tal da prova. Então, é claro que não vai... Não fez a prova, não. Essa pessoa nem estudou alemão, então, é um pouco pior. Ela nem chegou a estudar, mas ela poderia ter e não fez. Daí, então, ela coloca, tenho o diploma de alemão. Mas o que acontece? Ela não tem a disciplina para isso. Então, se fosse essa pessoa, eu colocaria como primeiro objetivo. Por quê? Porque é o objetivo maior que ela quer. Então, isso aqui também serve como o grau de facilidade. Por exemplo, ela fazer a prova de alemão é fácil, mas ela vai depender dela ter disciplina para isso. E aí entra a reprogramação mental, porque ela vai ter que tirar pelo menos 10, 20 minutos diários para poder fazer. Tá dando eco aí, doutor Carlito? Não, tá bom. Não, porque aqui tá dando eco. Então, realmente precisa entender que reprogramação mental, plasticidade cerebral, neurolinguística existe, ajudam. Porém, parte disso também é sua disciplina como pessoa que vai fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. Por exemplo, doutor Carlito. Se não houver disciplina, foi a falta de disciplina que deixou que o barco saísse do porto sem destino, né? Já começou por aí. Aí vem a falta de disciplina, procrastinação, o não priorizar o agora e deixar tudo para depois. Então, se você está com excesso de ansiedade, provavelmente é porque você não está escrevendo os seus objetivos. Isso aqui, esse exercício que a doutora Nelise está sugerindo hoje, é um grande diminuidor de ansiedade. E não é remédio, não é para tomar na boca.
né? Mas diminui imenso a ansiedade. Quando você escreve, externaliza no papel e no lápis. O requerimento do lápis eu achei interessante, mas é verdade. O papel, o lápis, fazem essa diminuição da ansiedade. Então, se você está ansioso, ansiosa, existe grandes chances de ser porque você não está conseguindo se planejar. Grandíssimas chances, né? Então, ainda bem que tem a Sunflower para te auxiliar. E você busca o auxílio psicológico, a gente vai tratar disso, vai te auxiliar, mostrar os caminhos certos. Mas, no dia a dia, o que a gente vê são sujeitos ansiosos, sujeitos sem potencial, ou seja, que têm potencial, mas não fazem o que tem que ser feito, nesse sentido que eu quis dizer. São pessoas que precisam de primeiro se encontrar e depois estabelecer metas e objetivos para depois ser feliz, ele e ela próprio, para depois também somar com mais alguém na sua vida, que é aquela história do ter alguém na minha vida. As pessoas andam terceirizando tudo. Eu quero ser feliz, preciso casar com alguém para ser feliz. Mas o país está péssimo. Não estou falando nenhum país específico, atenção. O país está péssimo. É culpa do governo. Mas vai vir um governador aí, um super-homem, e vai resolver os problemas todos do país. Mas o carro variou. O mecânico conserta, mas foi uma avaria que você podia ter precavido. Você podia ter tirado um diazinho do mês e trocado o óleo do carro, por exemplo. Então, temos que parar de terceirizar as responsabilidades, tomar as rédeas da nossa vida, né? E tomar as ações necessárias para atingir as metas e objetivos que a gente estipular. Na psicologia, existe um exercício clássico que é onde você se vê daqui a 5 anos. E existe também o outro, que é uma variação, que é onde você se vê daqui a 10 anos. E geralmente as pessoas completam esse exercício. Mas, será que elas atingem esses objetivos? Por exemplo, tem gente que a vida inteira quis, por exemplo, mudar de vida financeiramente. E até sabe um caminho para fazer isso. Ou até dois, ou até três, né? Pelo menos um. Quer realmente que isso aconteça na vida dele ou dela, mas não toma ação nenhuma para fazer o que tem que ser feito. Essa pessoa espera realmente que fazendo as mesmas coisas atinja resultados diferentes. E isso beira a loucura, porque como é que você faz a mesma coisa e espera ter um resultado outro no final da história? É quase impossível, se não impossível, não é? Então, existe um filme que fala sobre isso, Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Eu não vou dar spoiler, mas posso dizer sim que é sobre isso. O sujeito ele quer mudar de vida financeiramente e ele descobre, ele nem sabia, mas ele descobriu um caminho. E aí acontece o filme que eu não posso falar. Mas o nome do filme o título é Em Busca da Felicidade. E quem tiver com dificuldade de concentrar, de sentar numa cadeira, fazer uma meditação, entre aspas, para pensar no que vai colocar nesse papel que a doutora Annelise citou hoje, que nós iremos preencher, quem realmente quiser, é um exercício aprovado pela psicologia também, da psicomotricidade e psicologia. Quem tiver com essa dificuldade, existe um outro filme muito bom, foi best-seller, todo mundo já ouviu falar, ou quem não ouviu vai ouvir agora, que é O Segredo, The Secret, em inglês. Ele exemplifica, por A mais B, esse processo de meditação para estar no momento presente,
já com o objetivo que se almeja, já alcançado, agora, aqui e agora. Então, é um excelente filme. É um documentário, não é filme contado história. O outro que eu falei, Em Busca da Felicidade, é um filme, Hollywood e tal. E esse, O Segredo, The Secret. Então, fácil quanto isso. O Segredo, quem tiver dúvida, o símbolo é uma cera batida com S, né, como se fazia antigamente a selagem dos vinhos e dos rums, com a cera batida com a fábrica, colocava ali a letra deles. Então, O Segredo é muito bom também, exemplifica a fundo o que a doutora Annelise está trazendo aqui agora, e tem completamente a ver também com a neurolinguística, porque a neurolinguística é a programação cerebral. A neurolinguística não faz parte exatamente da psicologia, mas eu, o Dr. Carlito, eu conheço a neurolinguística. Já fiz alguns cursos sobre isso e conheço bem sobre a neurolinguística e programação neurolinguística. É interessante, tem o seu mérito, não vamos trazer aqui na live, porque a live tem cunho científico na parte da psicologia, mas esse processo como o do segredo é um processo também de neurolinguística que funciona muito bem. Como eu falei, o filme é um best-seller. Então, eu diria que não tem nenhuma contraindicação específica para isso. Tá? Não faz mal você, pelo menos, conhecer esse conteúdo, você aplicar essas estratégias. Atenção, eu vou tentar explicar. O segredo não tem cunho científico perante a psicologia. Esse exercício da doutora Annelise aqui hoje, sim, tem fundamento científico, nós aplicamos em psicologia também. Tá? Quem não entendeu, está entendendo agora. Psicopedagogia e psicomotricidade. Pois é. Então, de novo, por que a gente está vários materiais para vocês conhecerem, pesquisarem? Primeiro que é o objetivo da live, te ajudar. Primeiro ponto é esse. Se você assistir esses 2 filmes que foram ditos aqui hoje, você já vai ampliar a sua visão sobre o mundo, pode ter certeza. Dos 2, qualquer um dos 2 ou os 2. Depois, por que a gente fala tanto que você tem que querer? Porque o nome do filme foi dado. Se você não anotou ainda, se você não for lá depois pesquisar e assistir, seja como for, não sei como você vai chegar no filme, mas independente dos meios, mas chegando lá, e você não assistir, ou assistir pela metade, não dá para eu nem a doutora Annelise pegar o filme e assistir por você. Primeiro que a gente já assistiu, nossa parte a gente já fez. Segundo, que você tem que querer. Por isso que eu foco muito em dizer reprogramação mental, auxiliar as pessoas, trazer as pessoas para a terapia. Tem que ser uma decisão própria. Você tem que querer em primeiro lugar. Depois tem que buscar. Nós estamos aqui para ajudar. Com as lives todas as semanas. Não. Recebeu uma mensagem aqui, não. Então, estamos aqui na live todos os dias. Todos os dias, não, desculpe, toda semana. Trazendo informações, indicando livros, filmes, indicando um serviço online. Mas e você? Anda fazendo o que por você mesmo? Por exemplo, você já tem uma lista para 2025? Você tem uma noção de onde seu barco vai zarpar no início de 2025? Para qual outro porto ele vai chegar em 2026? Né? Você tem alguma previsão da sua vida, dos próximos passos? Essa é a reflexão. E não adianta, não dá para pegar na mão e te levar para fazer. No mínimo, a decisão de entrar em psicoterapia você tem que tomar. Fala, não, vou procurar Sunflower e vou começar o processo terapêutico. Daí sim, a gente vai meio que pegar na sua mão e te orientar pelos caminhos para você ter suas metas, seus objetivos alcançados da melhor forma possível.
Mas, se você não tomar nenhuma ação, nenhuma atitude, é como já dizia o senso comum, não é religião, atenção, Uhum. mas o senso comum já dizia: a fé sem ações é uma fé morta. Então, você quer, mas você não age, como é que você vai alcançar o que você quer? Fica aqui a reflexão, dona Annelise. Então, vamos continuar sobre os verbos que são possíveis para adaptar aos, aos nossos objetivos e metas de maneiras tranquilas para serem realizáveis em 2025. Doutor Carlito, eu falei 4 verbos. Tenho, eu recebo, eu agradeço, eu mereço, eu amo. O que o senhor sugere? Eu tenho, né? Eu tenho. Uhum. Já está aí? Já está na lista. Uhum. Vixe. Mas aí é pouco injusto. Você começou, você pegou todos os verbos, agora Não, fico não, mas sem. tem mais. É que eu não falei todos. Ok. É, o- todos os verbos são importantes, Uhum. mas até do ponto de vista da felicidade do sujeito também que anda triste ou ansioso, um dos verbos mais importantes para esse sujeito deveria ser o eu agradeço. Eu agradeço. Eu realizo. Né? Não, mas eu queria focar no eu agradeço agora, Eu quero focar no porque, agradeço. Então tá. sim, porque entenda, gente, quem está assistindo a live, hoje eu não trouxe referência bibliográfica nenhuma, eu estou aqui só Só, conversando mesmo, é a só última live do ano. complementando, só Hã? complementando, só Sim, a última complementando. live do ano eu falei, não, hoje, apesar de científica, sim, a live, Ah, mas não vão ter referências bibliográficas, nada, vamos ter uma conversa, né? Então, se você anda triste, ansioso, nervoso, mas será que você não reparou ainda que você está vivo, respirando, né? Você acordou, quer triste, quer não, mas você acordou e você vai ter todos os minutos, todos os segundos do dia para fazer o que você quiser, para tomar as ações que você quiser. Então, o primeiro verbo dentre todos, e todos são bons, mas eu ficaria com eu agradeço, porque primeiro você agradece a seja lá o que você acreditar, a luz, a Deus, ao universo, à natureza, seja lá qual for a sua crença, indiferente, mas agradecer por acordar respirando e ter a chance de mudar toda e qualquer coisa na sua vida. Se você não estiver satisfeito com sua mãe, com seus irmãos, com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com seus primos, com seu cachorro, com seu carro, trabalha em cima, agradece por ter acordado respirando e vai correr atrás das suas metas e seus objetivos. E de preferência, escreve eles antes. Tá bem? É essa reflexão que eu queria falar sobre o eu agradeço, que eu acho que tudo parte daí. então, pode começar com agradeço, se quiser. Mas eu pus, eu tenho. Então, o verbo, a gente está falando novamente, para quem chegou depois, então é do papel que a gente sugere fazer, né? Que eu sugiro fazer esse papel antes do final do ano, para você já estar com as suas metas prontas antes da chegada do ano novo. A doutora Alexandra, que trabalha com a gente na Sunflower, também um beijo, Alexandra, está ajudando aqui também a colocar outros verbos. Então, eu coloquei: eu tenho, eu recebo, eu agradeço, eu mereço, eu realizo, eu posso, eu consigo, eu sou, eu faço, eu valorizo-me. Valorizo-me. Doutor Carlito, esse verbo. Doutor Carlito, esse verbo, um dos verbos mais importantes para aquelas pessoas que têm problema de autoestima. Sim. Primeiro agradecer que amanheceu respirando e depois se valorizar, porque você
acordou, você é um ser especial e você tem seus dons especiais, seja ele qual for. Pode ser fazer o outro rir, pode ser, pode ser fazer o outro ser mais feliz, pode ser fazer uma comida que alegra o outro, pode ser, enfim, você tem seus dons, você sabe qual é. Pode ser cantar, pode ser pular, pode ser fazer exercício físico, pode ser estimular os outros a fazerem exercícios físicos. Tem um filme bom sobre isso também, quem quiser indicação. É um O filme, Carlito é sócio da Netflix, hein, doutor Carlito? pois é, é o nome do filme que fala que até quem foi diagnosticado com alguma patologia, né, essa patologia pode ser usada para o bem do outro. Até uma patologia, ou seja, uma doença. E o nome do filme, quem quiser assistir, é Toque Toque. T-O-C, T-O-C. Toque Toque. Tá? É um filme muito interessante. Doutora Alexandre. Então, você se valorizar primeiro por quem você é. Você é um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, um idoso. Mas você tem sua história, você tem sua bagagem, você sabe por onde você andou, você sabe as dificuldades que você passou, as pedras que você tropeçou, teve que chutar, os tampões do dedo que saíram ali enquanto você chutava uma pedra, as quedas que você teve, o joelho arranhado, né, o joelho doído, quem passou por provações na vida e se apegou para o lado religioso sabe até os calos do joelho de orações. Eu falo isso porque muitos pacientes são religiosos e comentam sobre isso em sessão. Então, você é um ser especial. E por que você se desvalorizaria? E o que é desvalorizar-se? A doutora Nelise tem alguns exemplos de o que é se desvalorizar, que a gente encontra em clínica com os pacientes no cotidiano. Pode trazer alguns com algumas crianças, alguns adultos, Somente acho que alguns idosos. adolescentes, né? Os adolescentes, eu acho que são os reis do desvalorizar. Adolescente é uma fase boba da vida, principalmente porque os adolescentes, muitas vezes, eles não conseguem ver como eles são importantes. Então, os adolescentes, principalmente, eles colocam sempre empecilhos de realizações. Eles sempre tentam e não conseguem realmente se valorizar. Então, eles não conseguem se posicionar. Então, com adolescentes, nós temos muito problema, às vezes, de chegar ao ponto de fazer com que aquela criança, aquele pré-adulto, consiga se posicionar na sociedade. Então, é um grande auxílio quando a gente faz, por exemplo, uma lista onde a pessoa consegue visualizar tudo aquilo que ela já conseguiu, né? Então, para um adolescente, muitas vezes, que sofre o Drucker, né? Como chama? A criança, né? Que sofre com aquela pressão dos pais que querem, porque querem que vá estudar na universidade ou que vá fazer usar medicina, ou que começam a impor coisas muito altas para os seus filhos. Então, esses adolescentes começam a se cobrar muito. E é muito difícil depois você conseguir fazer com que esse adolescente mude de postura. Então, para esses, principalmente, a gente tem que ensinar a valorizar, dizer você é bom, você conseguiu tantas coisas, você é maravilhoso, você realmente tem capacidade. Então, eu acho muito válido esse exercício que a gente está fazendo. Claro que hoje nós estamos fazendo esse exercício, volto a falar da nossa folhinha com os verbos para realmente para o final do ano. É um preparo da lista dos seus desejos para o final do ano. Porém, é uma das coisas assim que mais vai funcionar se você conseguir colocar isso no concreto, no papel mesmo. E por que o papel
e o lápis, porque o lápis é mineral e o papel também, né, é vegetal, então a gente consegue fazer isso. Doutor Carlito. Existe um livro, esse realmente eu não lembro o título, não lembro qual é. Eu tento descobrir depois, mas o livro ele dizia mais ou menos assim: um homem procurou um, um amigo e ele estava com a visão completamente turva, não de nenhuma patologia, nenhuma doença, mas ele só estava enxergando escuridão na vida dele e falou: a vida dele acabou, tá tudo muito ruim, falhou tudo, acabou tudo, ele não tinha mais nada, ele, enfim, estava acabada a vida dele. E o amigo perguntou: é mesmo? Ele acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo. E o homem perguntou: o que acabou? Ele, tudo, 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 tudo. Ele falou: então tá bom. Então, já que acabou tudo, vamos fazer uma lista aqui, pelo menos do que sobrou, porque mesmo que um avião caia, esse não é um bom exemplo que aconteceu agora recente, mas mesmo que aconteça uma catástrofe, mas alguma coisa ainda sobra, como a caixa preta, alguma coisa fica, né? Então ele falou: vamos ver aí o que sobrou dessa situação. Pega um papel e uma caneta, falou para o amigo. Ele pegou. Falou: vamos anotar aí. É, primeira pergunta: já que acabou tudo, mas você está vivo? Sobrou você? Aí ele já tomou aquele choque inicial, né? Falou: sim, estou vivo. E já anotou ali, já deu uma quebrada ali naquela visão turva do homem que tinha acabado tudo, 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 tudo. Depois ele perguntou assim: você consegue operar, trabalhar com os dois braços e as duas pernas, ou seja, está saudável? Aí ele: sim, sim, consigo. Ele falou: você perdeu sua casa lá que você morava, que eu ia lhe visitar, você perdeu ela também, e agora está na rua? Ele: não, a casa eu consegui manter, eu estou com a casa ainda, ok. Nesse perder tudo aí, os dois filhos que você tem, que eu conheço, eles morreram, bateram carro, caiu num acidente, numa ribanceira, morreu. Não, não, os meninos não estão vivos. Ah, ok. E a sua mulher, coitada, você é casado há tantos anos, sua mulher morreu, que acabou tudo. Ele: não, não, minha mulher está viva. E nesse momento ele teve um start, ele teve um insight, né? Ele falou assim: não, a minha mulher está viva e ela nunca me abandonaria. Eu estou aqui achando que acabou tudo, mas ela está lá em casa, me esperando, acreditando em mim e sabendo que eu vou sempre fazer o melhor. Aí ele já pegou o papel, já guardou, agradeceu o amigo: olha, muito obrigado. Não acabou, foi nada. Eu vou correr atrás da minha vida e vou ser feliz. Então, tá entendendo o que a psicologia faz, o que um psicólogo treinado, a doutora Annelise, a Sunflower, pode fazer nessas coisas? Foi um exemplo simples que eu li num livro, mas que na vida real, em clínica, acontece sempre conosco. Você já tinha pensado por esse lado? Você que está aí do outro lado, telespectador, já tinha pensado sobre isso? Né? Pense sobre isso. Doutora Annelise, quer complementar Eu vou essa só ideia? complementar com uma frase, assim, existe uma frase é um livro muito simples de ler, da Viviane Silva Jorge, que ela fez, e tem assim uma das frases que é bem impactante, não afogue seus impulsos, coloque seus verbos no presente, pare de falar, eu queria, eu gostaria, eu poderia. Faça acontecer. Então, 2025 tem que ser o ano que você vai fazer acontecer, que vai dar certo. Então, você coloque isso no papel.
Vou voltar novamente, porque tem gente que entrou agora. Então, pegue o seu papel, dobre 4 vezes. Tem que ser um papel branco ou transparente, de preferência até transparente. Uma folha em branco, um papel transparente. Coloque, faça os 16 quadradinhos e coloque o verbo no presente. Isso aqui é segundo a Cabala, é o melhor exercício para você atrair aquilo que você quer para o próximo ano e principalmente para você colocar a sua visão daquilo que você pode atingir como meta. Como o Dr. Carlito já falou, navio que não tem rumo encosta em qualquer porto, chega em qualquer lugar. E você chegar em qualquer lugar significa que você vai se satisfazer até mesmo com um pouco. Com o pouco que você encontrar, você vai se satisfazer. E às vezes o pouco não é aquilo que você gostaria. Então, coloque em prática e escreva. Então, eu coloquei os verbos. Eu tenho, eu recebo, eu agradeço, eu mereço. Aí aqui eu pus, gente, tem que ler. Eu realizo, eu posso, eu consigo, eu sou, eu faço, eu valorizo-me, eu cresço, eu sei, eu amo, eu aconteço, eu quero, eu gosto. E tudo você vai colocar no presente. Por quê? Porque o cérebro e a cérebro e a plasticidade cerebral, ela faz com que você realmente assimile melhor. Então, por exemplo, no caso do eu gosto, você já agradeça a sua casa nova. Então, assim, eu gosto da minha casa, que é tão bonita, em frente ao mar, que tem 3 quartos, uma sala maravilhosa, com lareira. Vai detalhando, escreva detalhadamente, porque o seu cérebro assimila aquilo. Então, assim, é muito, muito mais fácil para você depois chegar naquele objetivo que você pensou, que você imaginou. Depois, doutor Carlito, posso continuar, doutor Carlito? Pode Então continuar. tá. Então, eu vou contar a segunda parte. Aí você escreveu os 16 objetivos, você vai dobrar este papel, não vai queimar, não tem nada de queimar. Vai dobrar novamente, dobrar novamente. Esse aqui quem faz é a Cabala. Eu já faço isso aqui há muitos anos. Aí eu vou pegar esse papel meu, vou dobrar, eu guardo o meu na Bíblia. Mas se você não quiser guardar na Bíblia, guarde num lugar onde só você pode encontrar, porque não é para outras pessoas lerem. É um segredo entre você e o universo. Então é seu. Pega esse papel, guarde bem, esconde. Aí, durante o ano, de vez em quando você vai lá, abre e você vai ver que algumas coisas você já vai conseguir ter alcançado. Por quê? Porque são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E dá certo. Experiência própria. Doutor Carlito, a Sunflower e as considerações finais. Primeiro, gente, deixa eu agradecer, doutor Carlito, muito obrigado pelas flores da Sunflower. A Sunflower já está funcionando. Gente, tá Elas aqui, acendem, elas acendem. Elas acendem, é verdade. Uhum. De Natal, gente. Olha que bonito. Ah, não tinha mostrado, ó. Olha que bonito, ó. Tá vendo? Sim. Olha lá. A Sunflower. Aqui, ó. Apagar aqui para não gastar minha bateria. Doutor Carlito. Sim, então fica essa reflexão no dia hoje, 27 de dezembro de 2024. Algumas pessoas que eu vi na live são novas, eu nunca tinha visto. Então é sinal de que a live está chegando para mais pessoas. Esperamos que no ano que vem todos estejam aqui. Estamos mudando os dias da live para fazer testes de qual dia fica mais coerente, mais interessante. Mas no ano que vem provavelmente será um dia fixo, seja ele qual for, quinta, sexta, sábado. Também só esses 3 dias, ou quinta, ou sexta, ou sábado. Mas tentaremos ter um dia fixo para que as pessoas possam vir participar sempre. Né? Aqui são dadas dicas generalistas para que você se entenda um pouco mais e, se sentir vontade, tomar a decisão
de buscar auxílio psicológico online com a Sunflower, onde sim aprofundamos e vamos estudar o seu caso, chamado estudo de caso, e é iniciado o processo terapêutico, onde você, que está aí do outro lado, é a estrela do processo. E tem conterrâneo do senhor, o Matheus Silva é conterrâneo do senhor, está lá em Ilhéus. Matheus, Ok. uma boa estadia aí. Matheus mora aqui na Suíça e está lá em Ilhéus. Olha. Matheus está lá. Gente, então, como o doutor Carlito falou, a Sunflower já está funcionando. Contamos com a doutora Alexandra em Portugal, doutor Carlito em Portugal, eu aqui na Suíça, doutor Carlito aqui na Suíça. E essa vai e volta aqui. E a Sunflower também vai estar agora entrando forte também na parte de criança com autismos e principalmente dentro da natação. Então, isso a gente vai comentar lá na Sunflower, porque depois a gente vai para lá, vai fazer pequenos vídeos e daí vai estar já começando. Então, doutor Carlito, considerações finais para 2025, objetivos e realizações, metas e realizações. Sim, você que está como um barco à deriva, ou saiu do porto e não sabe exatamente onde quer chegar, por favor, faça o exercício proposto pela doutora Annelise hoje e, depois de ter os seus objetivos estipulados, verifique se você quer auxílio para atingir suas metas, mas não desperdice mais um ano, não gaste mais um ano à deriva, que aí não é muito inteligente da sua parte. Se você continuar fazendo as mesmas coisas do ano que passou, você não vai atingir objetivos diferentes, não é? Provavelmente. Eu não sou dono da verdade, para não dizer que não, de fato, mas provavelmente não. Então, reveja, repense, e se precisar dar a mão, a gente dá a mão. Inclusive, no site da Sunflower, tem uma seção lá que a pessoa pode marcar, doutora Annelise, para uma conversa simples, sem ser com psicólogo. Se a pessoa estiver se sentindo muito mal, tipo hoje, e quiser só conversar, existe uma marcação lá, é automático, é só chegar lá, escolher o horário que quer conversar e naquele horário você vai conversar com alguém e falar sobre a sua vida, o que você quiser, o que você precisar. É completamente sigiloso, mas é um momento de alívio, porque isso foi criado? Porque nos foi informado por alguns pacientes de que eles já chegaram a ligar para call centers no Natal ou no Réveillon, porque não tinha com quem conversar. Pensando nisso, a Sunflower também tem esse setor de conversas, né? Você quer meramente conversar, você pode ir lá e pode ter esse momento de conversa também na Sunflower. Claro que existe a psicoterapia completa com psicólogo, e aí é outra coisa, você vai fazer o seu processo terapêutico. Mas se você quiser só falar, também tem isso disponível na Sunflower. Tá? É uma novidade, doutora Annelise, que a gente nem tinha comentado ainda. Exatamente, nós não falamos sobre isso. Gente, no site da Sunflower também você pode fazer o seu horário, agendar o seu horário, e um de nós, ou um dos nossos atendentes, vai estar também atendendo você. A Alexandra manda também aqui um excelente 2025 para todo mundo. A Alexandra, que trabalha com a gente também. Sim, feliz 2025, doutora Alexandra. Também. Gente, então é com esse final de live. Papelzinho dobrado, pronto. Claro que você não precisa fazer 16, você pode fazer apenas 8 ou 4, como for melhor para você, mas faça os seus objetivos. O importante é você escrever suas metas, os seus objetivos e aquilo que você quer conseguir em 2025. Então, um feliz 2025 para todo mundo. Conto com vocês e até 2025, doutor Carlito. Feliz 2025 para todos nós, equipe Sunflower, oficialmente, né? Lucas, Alexandra, Annelise, Carlito, né? Falando só o primeiro nome, para dar um exemplo, e aos nossos clientes que já estão conosco desde agora 2024 e os próximos que virão em 2025. Feliz 2025 e até o ano que vem.
Até Tchau, ano que vem. Tchau, gente. Tchau. Boa tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.